Olá, prezados. Tudo bem? Gente, depois de nós termos analisado desde a fecundação até os benefícios que o exercício é capaz de gerar tanto na mamãe como no feto, qual seria a forma, então, de prescrição de exercícios durante a gravidez? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos enfatizar algumas coisas para esta mamãe. Primeiro, gerar uma boa dissipação de calor. Permitir que esse exercício seja feito com roupas leves em local adequado. Além disso, permitir que essa mamãe faça ingestão adequada de calorias e nutrientes para esse treinamento. E aí nós recorremos aos nutricionistas. E nós temos que ter momentos em que a intensidade do exercício deve ser reduzida. Nós vimos lá nos benefícios do exercício para a mamãe e para o feto que a intensidade precisa ser controlada. Ela é boa, porém ela precisa ser controlada. E sempre evitar, então, a partir do terceiro trimestre, exercício na posição supina. Por quê, gente? Porque quando nós colocamos a mamãe numa posição supina, vai haver uma dificuldade do retorno venoso. E por que que isso ocorre? Porque a massa do feto, o peso fetal, vai comprimir a veia cava inferior. Vejam aqui, ó, aqui está o feto e aqui está a veia cava inferior. Quando a mamãe está deitada de barriga para cima, ou seja, em posição supina, este peso comprime a veia cava. Lembrando que o sangue retorna ao átrio direito pelas veias cava inferior e superior. Consequentemente, estamos dificultando o retorno venoso. Por isso que a gente coloca a mamãe em posição lateral, quando, por exemplo, ela vai dormir, porque daí as nossas veias cavas não sofrem nenhum tipo de problema, tá? Porque se houver essa compressão, nós podemos ter um menor débito cardíaco, inclusive menor fluxo sanguíneo uterino, e isso nós não queremos gerar para este feto, tá? Então, quando a gente pensa na mamãe e gera exercícios sem sustentação do peso corporal, colocamos a mamãe na natação, na hidroginástica, bicicleta, isto vai minimizar o efeito da gravidade sobre este exercício e também vai minimizar esse peso adicional que esse desenvolvimento fetal que está ocorrendo seja minimizado, tá? Mas exercícios moderados, com baixos impactos, quando se sustenta o peso corporal, não costuma impor nenhum risco, seja para a mamãe, seja para o feto. Tá? Então vamos pensar agora em exercícios aeróbios de moderada intensidade. O que ele gera? Aumento do débito cardíaco, aumento do fluxo sanguíneo para o músculo, e isso não gera comprometimento para o fluxo uterino. Isso é muito bom. Nós vamos ter uma redução e uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo ele acaba se direcionando de forma mais adequada. Mas este corpo, por estar em exercício, ele está aumentando de 10% a 20% o seu consumo de oxigênio. Isso vai fazer com que nós passamos a ter aumento do volume sanguíneo e também aumento da frequência cardíaca. Porém, como estamos falando de exercícios aeróbios, nós vamos estar fazendo uma redução da resistência vascular periférica, diminuindo pós-carga, permitindo uma boa fração de ejeção. Isso também gera redução da pressão arterial. E quando essa mamãe está em exercícios aeróbios de moderada intensidade, os batimentos cardíacos fetais aumentam também e vão aumentar de 10% a 30%, ou seja, o próprio feto está recebendo estímulos.
Isso vai gerar um retorno do nível basal, né? A frequência do feto vai diminuir aos níveis basais em torno de 5 minutos após a finalização do exercício. Tá? E quando a gente coloca essa mamãe em exercícios de alta intensidade, nós estamos falando lá em torno de 85% da frequência cardíaca máxima. Isso aqui pode acarretar aumento da frequência cardíaca por aproximadamente 30 minutos, e isto poderia gerar hipóxia fetal, ou seja, quando a mamãe é submetida a exercícios de alta intensidade por um período prolongado de tempo, isso pode acarretar aumento de 20 a 30% de ocorrência de parto prematuro, fazer com que o feto não cresça de forma adequada, inclusive nasça com menor peso. Isso a gente não quer, tá? Então, colocamos a nossa mamãe para se exercitar e quais são as respostas que fazem com que eu precise interromper imediatamente o exercício? Qualquer sinal de sangramento vaginal. Se isso ser apresentado, interrompa o exercício imediatamente. Qualquer jato de líquido que venha a partir da vagina. Além disso, se os tornozelos, as mãos, a face se ficaram tumefados, ficar mais inchados de forma súbita. Também, se a mamãe começar a apresentar cefaleias intensas e persistentes, tonturas, algumas vertigens, interrompam o exercício imediatamente. Ainda, se a frequência do pulso e a pressão arterial não retornarem aos seus níveis basais após o exercício, ficarem durante muito tempo elevada, se a mamãe apresentar muita fadiga, palpitações, dor torácica, também é necessário interromper o exercício, além do que se ela comentar algum tipo de contração uterina persistente, que lá mais de 6 a 8 contrações uterinas por hora. Isso também é um indício de que não deve haver exercício físico com essa mamãe. E se ela apresentar algum tipo de dor abdominal inexplicável ou incomum, certo? Se nós começarmos a analisar o peso e esse peso for menor que 1 quilo por mês durante os últimos trimestres, também é necessário que se interrompa o exercício físico, tá? Então, entendemos por que eu devo interromper, agora vamos entender quando o exercício é totalmente contraindicado. Se a mamãe apresenta hipertensão induzida pela gravidez, isso nós estamos levando para o risco de pré-eclâmpsia. Se por acaso esta mamãe tem história de 2 ou mais abortos espontâneos, se ela apresenta ruptura prematura de membranas, e também se ela apresenta trabalho de parto muito antecipado ou apresentou em gestações anteriores ou inclusive na que ela está apresentando. Além do que, a partir de uma análise ginecológica, se o útero dessa mamãe é incompetente. E também não é legal a mamãe se exercitar se ela faz ingestão excessiva de álcool ou se apresenta sangramentos persistentes entre o 2º e o 3º trimestre. Ok? Bom, tem mais? Sim, ainda. Se essa mamãe apresenta história de trabalho de parto prematuro, se o crescimento uterino está retardado, se ela apresenta anemia, se ela tem diabetes do tipo 1, se ela está muito obesa nesta gravidez e se inclusive tem gravidez múltipla ou se ela fuma, ok? Então, entendemos quando devo interromper, entendemos quando não fazer. Mas enfim, quais são as orientações? Em torno de 3 vezes por semana, em ritmo estável, em exercício contínuo. Duração de 30 a 60 minutos, isso dependendo da sensação da pessoa, a gente vai estar sempre perguntando como a pessoa está se sentindo. A intensidade. Utilizem sempre sensação subjetiva de esforço.
façam sempre aquela pergunta, como tu estás? Como tu estás? Então, quando a gente vai lá para a escala de Borg, entre o 11, que é o razoavelmente leve, e o 13, que é um tanto duro, certo? E a gestante que é sedentária? Ela era sedentária antes da gravidez. Bom, não preciso dizer para vocês que nós precisamos iniciar a exercitar depois do segundo trimestre de gravidez, e este início tem que ser gradual até ela atingir 30 minutos. Isso aqui a gente vai também pensar em pessoas que são sedentárias mesmo não grávidas, né? Mas na gravidez, intensidade não deveria passar de 60% da frequência cardíaca de reserva e não permitir que essa mamãe apresente mais do que 140 batimentos por minuto em exercício, tá? Para além de atividades aeróbias, é legal que essa mamãe faça também exercícios de resistência e flexibilidade musculoesquelética. Por quê? Porque nós precisamos ter um equilíbrio da musculatura dorso-lombar, abdominal, do assoalho pélvico, que geralmente, por causa da gravidez, elas acabam apresentando algum tipo de encurtamento. Então, esses exercícios de resistência seriam legais que fossem obedecidos de 8 a 10 exercícios por treino, utilizando sempre grandes grupos musculares, fazer 3 séries de 10 a 12 repetições e manter lá em torno de 3 vezes por semana. Ok, gente? Então entendemos aqui como deve ser prescrito o treinamento para esta nossa grávida. Sempre lembrando que é importante um acompanhamento médico e uma troca de informações bem importantes entre o professor de educação física e o médico lá que está acompanhando esta gestante, certo? Logo, logo eu retorno com outras informações. Até breve!